Boa tarde a todos. Já quero iniciar a sessão agradecendo a presença de todos vocês aqui. E vou rapidamente apresentar o professor Dr. Manuel Espanha, que dispensa maiores apresentações, eu sei, todos conhecem, são leitores, mas uma rápida apresentação para finalmente passar a palavra a eles, que nos honra com a sua presença aqui hoje e vai falar sobre o seu último livro. Mas o que eu queria ressaltar na apresentação é que o professor Espanha quase nosso colega, passou aqui, conosco em 2008, uma temporada como professor visitante do programa de pós-graduação em História. Foi o primeiro programa, a Escola de Altos Estudos da CAPES, um programa recém-criado da área de História. Então, isso nos aproximou muito, criou muitos laços que já existiam antes, aprofundou esses laços. Novamente, nós temos o prazer de recebê-lo aqui hoje, depois de uma iniciativa de trazê-lo, feita pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e que nós entramos como parceiro. Então, eu quero fazer essa rápida apresentação, mas também quero desde já agradecer essa oportunidade que nos foi oferecida, nos foi apresentada pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. Então, o professor Antônio Manuel Espanha, todos conhecem, é professor da Universidade Nova de Lisboa, já está aposentado, continua trabalhando no mesmo jeito, talvez mais, sem os ônus do dia a dia, com mais prazer. E, enfim, é uma referência historiográfica contemporânea e, portanto, eu não vou me alongar muito. Eu acho que é isso que marca mais aí a biografia do professor, que nos coloca em contato com ele. Então, com muito prazer que nós recebemos aqui hoje, o professor vai falar então sobre esse último livro que vai explicar aqui. Só finalizando, quero também agradecer o patrocínio parcial do Programa de Pós-Graduação em História e esclarecer que aqui nós temos uma atividade que inclui, portanto, essas dimensões institucionais e também um grupo de pesquisa, escritório de mestiçagens e também o Centro de Pesquisas, o Centro de Estudos sobre a Presença Africana no Mundo Moderno e Secular. Bom, acho que é isso que eu tinha para dizer e vou passar logo a palavra para o Espanha. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de voltar ao Horizonte. Esta oportunidade de voltar para o Horizonte, onde, como o Eduardo já disse, passei um mês a dar um curso nesta faculdade, e desse curso nasceu este livro, que parece autobiográfico, não é? Chama-se Indecidade, a gente pode pensar, uma autobiografia. Mas se a gente for, foi o livro que não escrevi cá, mas desde a volta fui cá, por diligências do Eduardo publiquei no Brasil, agora está esgotado, mas a marca, a minha académica está ligada a esta faculdade, onde de resto tenho muitos amigos, aqui presente, aqui no mundo, e também em direito, certos colegas fazem o favor de ser meus amigos e me convidar a identificar. Bom, neste espaço de 2 dias estou aqui, fiz e com muito gosto as 2 ou 3 intervenções, melhores ou mais comigo. E, portanto, gosto sobre isto, a certa altura, quando se fala seguidinho durante manhã e tarde, à noite, de manhã e tarde, gosto sobre isto porque se repetir um bocadinho a música. Felizmente, as pessoas são diferentes, mas coitado aqui no Vitor e no Eduardo, já vão ver se calhar algumas coisas pela terceira vez, que é para ficarem bem metidas na cabeça. Outros, felizmente, não estiveram nas sessões anteriores e, portanto, poderão interessar-se um pouco. Eu realmente, o Eduardo disse, vou falar de um livro que publiquei recentemente. Mas, sim, poderei falar disso, ou pelo menos referir a existência desse livro. Mas gostava, talvez, de começar por falar um pouco do interesse. Foi bastante permanente ao longo da minha carreira, mas talvez agora se tenha acentuado ainda mais o interesse pelos livros como objetos.
esta ideia de que os textos eram um objeto em si, não eram apenas um repositório de ideias e que não eram também umas entidades fictícias que contrastavam com a realidade, essa concreta, real, das relações sociais. A ideia é que entre ideias e relações sociais estava uma coisa que tinha um meio de intimidade e uma espessura que eram os textos, e os textos, nomeadamente, materializados em objetos físicos. São. Minha tese de mestrado chamava-se, fiz o curso de Direito, chamava-me, depois me terminei doutorado em História. A minha tese tinha como título Análise do Discurso e História da Ciência Jurídica. Eu aí, no fundo, propunha-me fazer uma história da ciência do direito baseada no discurso, nas palavras, na lógica interna das palavras, no modo como as palavras se relacionam umas com as outras. O que, nessa altura, estamos no ano, isto foi uma coisa escrita em 69-70, apresentada em 1970, que na altura era um pouco subversivo, ou mesmo bastante subversivo, para a história do direito. A história do direito era a história de normas legais, ou era a história das ideias. Um livro que eu deve traduzir para o português, na altura muito em voga, era uma história de direito europeu, história de direito do governo europeu, do alemão Franz Viaca, que realmente era uma história de direito, mas como história de direito, como um capítulo da história da cultura e como história das ideias na Europa. E, portanto, essa ideia de que texto não é ideia, texto não é um simples varredor das ideias. A lógica dos textos não é a simples lógica intelectual das coisas que estão antes do texto, isto é, que estão na cabeça do autor antes de ele escrever. Não é isso. E a lógica do texto também não é a lógica dos interesses que estão envolvidos nas relações sociais. É uma coisa diferente, tem uma gênese, uma origem e uma causa que não está nem nas ideias, nem nas relações sociais. Eu recordo que na altura, esta um pouco depois, um grande historiador francês, que eu conheci principalmente, esta mulher, Pierre Legendre, escreveu vários livros. Ele era um historiador do direito mais ou menos clássico. Tinha uma história da administração em França, que era um belíssimo livro, mas um livro perfeitamente clássico. Tratava de coisas, enfim, que não eram estranhas para um historiador da administração. E, portanto, fez psicanálise e começou a produzir obras muito sobre textos, sobre a lógica interna dos textos, sobre o modo como os textos se relacionam independentemente dos autores entre si. E recordo-me de expressões muito provocadoras, como as relações sexuais entre textos. Os textos com que se fecundavam uns aos outros e produziam textos. Bem, além disso, ele de forma muito provocadora e muito chocante, para um pensamento um bocado clássico, de se exprimir, porque embalava o leitor numa cantada que todo entendível, e uma paisagem. Estou a entender o que ele quer dizer. Mas virava-se a página e vinha uma frase absolutamente chocante que destruía tudo o que nós pensávamos que tínhamos. E eu recordo justamente este trecho que eu falava das relações sexuais entre os textos, das relações amorosas entre os textos, vinha depois de uma página que eu tinha entendido perfeitamente, vira a página e aparece-me aquela coisa estranhíssima, uma relação entre textos e produzir novos textos. A ideia é chocante, se calhar estava aposta mesmo para isso, para ser escandalosa, mas o que eu queria dizer é bastante senso comum, se nós pensarmos um pouco, é bastante simples. Os textos produzem-se uns aos outros, convidam-se uns aos outros, remetem uns para os outros, suscitam um intertexto explicitamente, quando nós citamos, estamos a reclamar para o meu, estamos a convidar a que outro texto penetre o meu. Notas fala mesmo, eu estou a usar a palavra penetre para dar esta ideia, quase um pouco material, sexual, entre os textos, estamos a convidar que outro texto penetre o meu. E, de facto, cada um dos nossos textos assenta sobre uma realidade, uma verdade intertextual.
em que o que eu digo está condicionado pelos textos que eu li ou está condicionado pelos textos que são invocados por mim. Eu posso nem sequer ter lido outro texto que tem uma certa ideia, mas quando o leitor lê o meu texto, ele refere-o a outros textos que já leu, que desenvolvem aquela ideia, que contrapõe uma ideia diferente àquela, e portanto o texto passa a se encaixar num puzzle enorme, num mosaico enorme de textos, que na verdade recriam textualidades novas. Portanto, esta é uma ideia que eu nem sempre soube aproveitar bem, que por vezes apliquei talvez mal, apliquei de uma forma simplista, rude, tenho feito consciência disso. Foi uma ideia que me acompanhou de facto desde quase o princípio da minha carreira. Às vezes estava mais ao de cima, outras vezes estava mais baixo. E sobretudo, o que é interessante aqui realçar é que ela convivia com ideias completamente diferentes. Eu tive uma formação muito influenciada pelo marxismo, pelo Marx, pelo Gramsci, nomeadamente, e aí as lógicas, os motores da história, não são motores textuais. São motores ligados às relações sociais, à luta de classe, às lutas sociais, às lutas de grupos, aos interesses. E, portanto, conviveram em mim sempre essas duas fontes de inspiração. Por um lado, esta ideia de lógicas textuais, que veio muito de leituras de Foucault, de leituras de gente da análise do discurso, depois mais tarde Bourdieu, e que no fundo punham os textos e as lógicas textuais como motores da história. E depois esta outra minha formação, mais ligada, digamos, aos movimentos sociais, às lutas sociais, aos interesses, etc. Isso foi-se equilibrando, mais ou menos, toda a obra. Amigos meus que pendem mais para um lado, amigos meus que pendem mais para o outro. Porventura, a minha tese de doutoramento, as vésperas do Vietnã, que é uma descrição do governo e instituições em Portugal do século XVII, como em Portugal do XVII. Podia ser Espanha. Aí, os textos não estão tão presentes, embora, no fundo, dessa descrição institucional fazem parte da descrição das instituições, os juízes fora, os juízes ordinários, a máquina financeira, até a população, o enquadramento da população, o recorte do espaço, mas também está presente para outra ideia, que é o recorte do espaço, a categorização da população, os desenhos das máquinas administrativas, os ritmos e a forma do processo estavam condicionados por imagens mentais que estavam escritas em textos. O território não existe em si, não é socialista, o território não existe em si, existe a representações do espaço, por sua vez tem dois feedbacks, quando se faz o primeiro mapa, o espaço deixa de ser o mesmo, já agora chega outro, e vai-se alterando a partir das próprias representações literárias ou gráficas do espaço. O processo, de facto, lida com o aparelho administrativo, esse aparelho administrativo tenta resolver conflitos sociais, provenientes do confronto, de interesses, mas os modelos de resolução desses conflitos sociais e a própria organização do processo são, antes de mais, na minha opinião, subsidiárias de tradições literárias sobre o que é o processo. O que é o direito, o que é o processo, como é que se organiza o processo, e nessas tradições literárias há muitos elementos que não são facilmente redutíveis a elementos como se socialmente funcionais. Por exemplo, os livros medievais falam da ordem do processo e repetem elementos que são quase que míticos e por vezes disfuncionais, as partes do processo. Começa pela réplica, depois é a réplica. Enfim, há uma série de figuras que realmente às vezes são disfuncionais, às vezes empatam mais do que resolvem, do ponto de vista funcional, mas estão lá porque estavam nos textos que aqueles juristas que escreveram manuais de processo, ou tratados de processo, ou formulários processuais e documentais, estavam em textos que esses juristas leram. E eles achavam que um processo bem organizado não era tanto um processo que cumpria certas finalidades sociais, era um processo que obedecia certos cânones que estavam fixados na tradição.
E por isso, à medida que eu... Claro que eu também... Partindo-se dessa altura, nos finais dos anos 80, eu cada vez mais lidei com livros como objetos. Reparem, eu sou historiador de Direito, com incursões noutras áreas, mas basicamente historiador de Direito. Portanto, o meu material de estudo são livros. Os juristas o que fazem é escrever livros, escrever documentos e ler livros e ler documentos. Daí que eles digam, tem tanta força esta tradição, esta centralidade da tradição literária no trabalho dos juristas, que os juristas têm esse provérbio que eu utilizei no título da conferência: quod non est in libris non est in mundo. O que não está nos livros não está. Ou quod non est in actis non est in mundo. O que não está nos atos processuais não está. E isto não era vertigo. Isto era algo para eles muito assíduo, com muita força. Por exemplo, há uma grande discussão, quem vem até aos dias de hoje, sobre se o juiz pode julgar na base de coisas que ele sabe, mas que não estão no processo. Hoje, isto é um problema meramente técnico. Um juiz que viola as regras estabelecidas quanto a este ponto está apenas a violar regras técnicas e, portanto, o processo, possivelmente, ou a sua decisão, possivelmente vai poder ser impugnada e anulada eventualmente por um tribunal superior. Mas no século XV, XVI, XVII, até o século XVIII era um problema moral e era um problema do destino da alma. Porque julgar mal era também um pecado. Era uma infração de uma norma jurídica, podia dar origem a consequências muito graves do ponto de vista temporal, mas, sobretudo, era a violação de um dever deontológico sobre o qual os juízes eram perguntados na confissão. Os manuais confessores, há pecados gerais, há pecados especiais. E por isso, finalmente, os manuais são organizados pelos pecados, pela ordem dos 10 mandamentos, pecado relacionado com o mandamento, e depois tem um apartado de pecados especiais, o pecado dos cobradores de impostos, os pecados dos juízes, os pecados das mulheres, os pecados dos comerciantes, e lá o pecado dos pecados dos juízes. E um dos pecados dos juízes era este, de julgar segundo o sabido, mas não provado. No fundo, o juiz estava a violar a sua missão de dizer o direito de fazer justiça, porque estava a tomar em consideração coisas que não estavam no mundo, porque estava a tomar em consideração factos que não tinham vindo ao processo, não tinham sido invocados, não tinham sido provados no processo. Ele sabia, mas realmente não podia tomá-los em consideração. Há uma historieta curiosa de uma tradição popular do centro-norte de Portugal, de um juiz de Barrelas das botas amarelas. O juiz de Barrelas das botas amarelas era um juiz popular. Era um juiz que não tinha estudos jurídicos, tinha sido eleito juiz ordinário, uma forma também que se usava no Brasil em muitas câmaras, era um homem de poucas letras, vou repetir aquela historieta que já ouvi com desculpa, era um juiz, como se dizia então, era um juiz idiota, porque julgava pela ideia, não julgava pelo direito escrito, julgava pela ideia que ele tinha, ou um juiz peitoral, não porque tivesse grande peito, mas porque era um juiz que julgava a partir do peito, da sua sensibilidade interna acerca da justiça ou da justiça das coisas, ou era um juiz moneta tonsa. Moeda tonsa, em latim, quer dizer moeda cerceada. Moeda cerceada, como sabem, era aquela que faltava um bordo, porque as pessoas, se a moeda era de ouro e prata, iam cortando um bocadinho antes de passar a outra, porque no fundo davam a moeda e pagavam, mas ficavam um bocadinho de ouro em casa, fazendo isto a muitas moedas cerceadas. Qual é a característica das moedas cerceadas? Não têm letras, porque as letras na moeda vinham na parte de fora Ioannes, Grácia, Deio, Exportolávia, Algarvior, algo que dizem Brasil também. E estas letras vinham assim à volta da moeda. Se a moeda estava cerceada, a parte de fora era a parte disso importante e a moeda não tinha letras. Então estes juízes eram chamados moeda cerceada, moeda tonsa, porque tal como as moedas cerceadas não tinham letras. Então o juiz de Barrelas era um juiz. Isso, à altura, parece um homem condenado por homicídio. Mas ele sabia que ele não tinha
outra pessoa porque ele tinha assistido, tinha visto, e tinha visto que era outra pessoa que ele tinha visto. Mas isso não constava disso. Não estava alegado nem provado. De modo que ele foi obrigado a condenar à morte o alegado assassino, mas depois lhe condenam à morte, mas dou-lhe 1000 anos para rezar e se dou-lhe 1000 anos de espera para rezar e se arrepender dos seus pecados. Tentou para o homem escapar, mas ele não tinha força para mudar o mundo. E o mundo não era o mundo que ele tinha visto, era o mundo que estava na sua, era o mundo que estava no processo. Portanto, ele tem que arranjar aqui um expediente, uma espera de 1000 anos, que na verdade correspondia ao homem dessa forma. Portanto, um mundo muito livre, uma direita muito livre. Estava também o Eduardo perguntou, mas esse mundo livre não tinha raízes numas do mundo real? Ele era sobretudo um mundo de papel, escrita, mas não tinha raízes no mundo real. O problema é este, é que se não tivesse raízes no mundo real, estes juízes não escreviam, estes juristas não escreviam para aquecer. Não estavam a jogar a feijão, estavam a escrever para coisas concretas, para influenciar o comportamento dos outros. E se isto não tivesse uma ligação com o mundo real, não era aplicável, as pessoas não aceitavam este discurso artificial. Então havia uma série de expedientes, através de sinapses, conexões, através das quais este mundo dos livros contatava o mundo real e absorvia o mundo real. Conceitos como o conceito de natureza das coisas, que os juízes utilizam para justificar soluções. E aqui tal, o juiz deve julgar dentro de certos limites ou não, segundo a natureza das coisas. O que é a natureza das coisas? O modo como o mundo funciona. É o modo como as coisas são. Invocar a natureza das coisas significava juridificar a natureza. Tornar a natureza ela própria direita, a natureza porque ela tem de mudar. Porque a natureza das coisas não era concebida como, digamos, uma natureza abstrata, ditada uma vez por todas, mas era o produto da observação do mundo. E a natureza das coisas era diferente, consoante os lugares, consoante os grupos sociais, os grupos sociais, era da natureza das coisas que o comportamento fosse mas noutro grupo social já era diferente. Num país, uma coisa, teoria dos climas, por exemplo, de Aristóteles, a natureza dos homens das montanhas era serem sérios, rigorosos, o frio lhes tinha endurecido o seu corpo, os tornavam muito rigorosos, portanto eram fáceis de governar, porque eles próprios se governavam a si mesmos. Portanto, o clima tinha uma influência no regime político e depois também no direito, cumpriam a sua palavra, portanto não era preciso dar o direito a matá-los fazer isto ou aquilo. Já os homens dos climas quentes eram lânguidos, moles, sabiam homens e as mulheres, informes, portanto, não sempre governados rigorosamente, porque eles próprios não sabiam. Não é aquela coisa que não há pecado na sua vida, não há planícies, os homens das planícies, em que os próprios livros deixavam de seguir um curso rigoroso e se espraiavam, davam voltas, por falta de rigor. Rigor, rigidez, tinha que ser dada externamente pelo governo político. Portanto, tudo isto transformava a natureza das coisas. Ou a ideia de prescrição ou enraizamento do direito. O direito tinha que estar prescrito ou enraizado. Ou seja, não bastava que tivesse sido escrito nos livros, tivesse constado na lei, era preciso que essa lei e esses livros tivessem tomado raízes. E é evidente que só tomavam raízes aquilo que fosse conforme ou adequado àquilo que se praticava. Note com o conceito de uso, do uso diuturno, que é contínuo, do uso intemporal, isto é, aquele uso que a memória já não, enfim, que não há memória de ter sido diferente. Uso diuturno, uso geral, conceito de Estado, de posse de Estado. Posse de Estado é alguém que adquiriu um direito a ser considerado
de determinada maneira, porque toda a gente considera assim. Por exemplo, para dar um exemplo, não consegui agora referir isto. Posse de Estado de filho. Alguém que é tratado como filho. Não há documento nenhum, não há prova disso, mas sempre foi considerado filho. E foi considerado filho porquê? Porque o pai o tratava como filho, porque ele tratava o pai como pai, e toda a gente via isso. O conceito de posse elaborada também há relações de propriedade, não é? Realmente a posse não é mais nem menos do que isso. Alguém não tem título sobre uma determinada terra, mas sempre se comportou como se fosse propriedade. Não tem título nenhum, não há documentos, não há nada, mas toda a gente considera aquele dono dessa terra, ou posse de um ofício. Não há uma carta de ofício, perdeu-se, não se sabe, mas o que é certo é que sempre, tanto quanto a memória pode recordar, aquele homem foi tabelião. Se tem carta de tabelião, não tem carta de tabelião, mas sempre foi considerado como tabelião. Portanto, estes conceitos de posse, como a natureza das posse de Estado, como a natureza das coisas, como o conceito de direito radicado, direito prescrito, isto é, direito fixado já pelo tempo, a prescrição é o direito adquirido pela passagem do tempo, são esses tais processos através dos quais os livros se mudam de vida. Por a vida passa para os livros. Porque o direito que está nos livros, o direito jurídico, está continuamente a recorrer a isto. Portanto, como que há ali uma espécie de cheque em branco para a vida. O direito, o letrado passa um cheque em branco assim. É como vocês fazem. Isto aqui é regulado como vocês fazem. Sem estar cumprido nenhum. É como um cheque em branco. Nós estamos a passar um cheque em branco. Nós passamos a alguém, passa um cheque à professora Júnior, mas não digo quanto é o cheque. E elas nos preenchem. Aqui os livros estão, o direito de letrado a passar um cheque à vida e a vida não é preenche. E é isso que torna este direito dos livros eficaz e duradouro. A verdade é, não é ao contrário do Alcorão, não é? Das religiões do livro, que tem que ser interpretada segundo o texto. Isto não é um direito do livro, aparentemente é, porque está em livros, mas realmente não é, porque os livros estão continuamente a passar a integrar-se ou a deixar-se de preencher as suas lacunas com normas do direito da vida. Curiosamente, o direito de hoje está realmente a recorrer a essa técnica de dedução do direito oficial para as boas práticas, códigos de conduta, maneiras de fazer, que na verdade não são de rigor preceitos do direito, são preceitos da vida, as boas práticas do domínio do atendimento ao público, as boas práticas do domínio do exercício da medicina, as boas práticas do domínio bancário, que realmente são seguidas como se sabe. Tudo isso não são normas de direito, são normas da prática, mas o direito hoje está cada vez mais a integrar isso como ordens jurídicas, que se chama hoje pluralismo jurídico. A ideia de que há um direito oficial e depois há muitos direitos dispersos na sociedade criados pela população. Voltando um pouco para os sem terminar. Na certa altura, fui por leituras já subsequentes, já dos anos, já estamos aí para os anos 90 e tal, por uma razão ou por outra, tive que ler coisas sobre aspectos que eu não tinha considerado até então. Que é nomeadamente, enfim, até aqui estava claro para mim que os textos tinham uma lógica própria, não era a lógica das ideias, nem era a lógica social. Mas não tinha ainda até tomado a atenção que há coisas ainda mais escandalosas para um pensamento jurídico da história da direito tradicional, no meio dos juristas hoje. Que é, por exemplo, isto. Os textos são determinados pela sua apresentação material e física. Ou seja, os livros são objetos. E o livro-objeto, com a sua estrutura física, o modo como as páginas estão o layout das páginas, o arranjo da página, não sei como é que diagramação da página, o tipo, o tamanho do livro, a espessura do livro, todos esses elementos são elementos materiais, condicionam o conteúdo. Isto é um bocado ao arrepio do não tem uma ideia, transcreve essa ideia num texto e depois
dá ao texto uma forma, mas a forma que damos ao texto é diferente do texto. Parece que salientar estes aspectos formais do texto, neste caso do livro, que é colocar dentro do outro. Eu estou a escrever, e o modo como eu estou a escrever, o desenho da letra, o modo como estou a desenhar no papel escrita, isso vai ter implicações no conteúdo. E essas implicações no conteúdo vai ter implicações nas minhas ideias. É um tipo de raciocínio que nos parece muito generoso. Em todo caso, nessa altura tomei contato com uma certa literatura muito impressionante neste sentido. Talvez o autor que eu primeiro li foi muito conhecido, mas não talvez por este livro. Jack Goody. Tem um livro chamado, tem vários títulos, não são as edições, a edição inglesa chama-se The Domestication of Savage Mind, a domesticação do pensamento selvagem. A edição francesa chama-se, não estava a lembrar, La Raison Graphique. A razão gráfica. Que eu acho que é um livro até mais melhor, vai ser. A razão é um espírito externo que está no grafismo e não no miolo que seriam as ideias. A razão é gráfica, não é uma razão intelectual. Bom, e esse livro que eu acho que é um livro muito interessante a ler, mostra um pouco de diferentes culturas, consoante eram culturas orais ou culturas escritas, eram ou não capazes de certos operações intelectuais. A lista é uma operação intelectual, listar coisas que nós fazemos com o mundo do supermercado. É uma operação intelectual típica das culturas escritas, porque na cultura oral não se pode fazer lista. Sabem quando não fazem a listinha para ir ao supermercado? Chegam lá, não lembram pão, manteiga, sei lá, bananas. Mas depois a minha mulher também queria arroz e feijão, mas não lembro disso, levo o feijão e levo as bananas. Portanto, a lista só se pode fazer, sobretudo a lista mais elaborada, então só se pode fazer por escrito. Ou a operação de classificar e de construir árvores classificatórias. Isto, diz-se nisto e nisto. A parte de cima diz-se nisto, nisto e nisto. A parte de baixo diz-se nisto, nisto. Depois a da última diz-se nisto, nisto e nisto. Isto, realmente, se nós fizermos uma folha de papel, não faço chavetas, não é? Como é que fala? Diz chavetas, não é? Aquelas coisas assim. As chaves. Sim, chaves. Chaves. Só que chaves fazem-se por escrito, não podemos fazer chaves de cabeça. Se quiserem dar um exemplo, fica extremamente complicado fazer uma árvore de chaves de cabeça, oralmente, não dá. É isto que, por outro lado, pelo contrário, há coisas que as culturas orais fazem muito bem e as culturas escritas têm muita dificuldade de fazer. Operações intelectuais. Por exemplo, a atualização, a incorporação de elementos novos numa ideia do texto. As culturas orais fazem isso quase normalmente. Nós temos em Portugal, creio que no Brasil o provérbio existirá também, quem conta um conto acrescenta um conto. E é verdade, nós estamos a contar uma história, consoante a pessoa que estamos a contar umas coisas como os outros, para tornar mais atrativa, vamos justificando, já não vamos lembrando muito bem, e tudo isto, as coisas que os meus pais contavam com carros de bois ou carros de cavalo, nós contamos com automóveis, os filhos se calhar com naves espaciais, e portanto tudo vai sendo atualizado. Isto, numa cultura escrita, é praticamente impossível, está lá escrito. E portanto pode-se fazer interpolações, como se fizer muitos textos. Eram alterados quando se fazia uma cópia, era alterada, podemos pôr à margem, mas fica marcado que é uma coisa diferente. Está interpolado, nota-se menos, mas pode-se notar que houve ali uma coisa nova e se pomos uma nota, um comentário, está à margem, está separado do texto inicial. Portanto, este livro de Jack Goody é muito inspirador, porque é esta ideia. O conteúdo da mensagem, ou a forma da mensagem, determina o conteúdo nas suas formas mais profundas. Estamos a falar de operação. Depois de passar uns anos, nessa altura mais ou menos, o escritor norte-americano, o Oliver Pomp, que tem, enfim, muitos livros sobre esta temática, mas tem um livro particularmente interessante sobre as transformações da lógica ocidental no século XVI. De modo como a lógica se modificou.
da lógica nova, produção à lógica medieval. Bom, como é que normalmente? Isso é notado, sabe isso? Mas como é que é explicado? Uma crescente sofisticação do pensamento. Os séculos eram mais inteligentes, tinham descoberto umas coisas, tinham pensado que era o assunto, tinham encontrado formas lógicas novas. O Walter Longo tem uma ideia diferente. Não, isto decorre do facto de se ter inventado a imprensa. Porque a imprensa vai permitir a reprodução industrial, digamos assim, de textos escritos. E lá está, os textos escritos têm uma capacidade expressiva muito diferente dos textos orais. A lógica medieval está cheia de resquícios de comunicação oral. Os juristas nota-se muito mal, não? Os juristas dirigem-se ao público. Houve, nota bene, hoje nós utilizamos RP, nota bene, está a agir falha. Portanto, são resíduos do discurso oral. A partir do momento em que a escrita se reproduz industrialmente, o impacto da mensagem visualizada e, sobretudo, as possibilidades dadas pela imprensa de fazer desenhos rapidamente, fazer esquemas rapidamente, impactou o pensamento. Esta é a ideia do Walter Longo. Ele fala justamente das chaves, dos diagramas, que aparecem muito nos livros do século XVI e XVII, ligados à ideia de método, a forma organizada de expor. Então, a palavra método, metódico, aparece muito, começa a aparecer muito no título dos livros. Mesmo quando eles não são nada metódicos, mesmo quando continua a ser a mesma aparente confusão de antes, mas agora a palavra aparece método para anunciar aqui é uma coisa nova. É uma coisa organizada. Muitas vezes a organização, quando existe, é uma organização gráfica. É o facto, por exemplo, de cada ideia vir realçada por uma letra impressa a vermelho, rubrica. Nós hoje utilizamos a palavra rubrica para título, mais ou menos, para começo de capítulo. Reparem que é uma organização puramente gráfica. Não, as ideias podem não estar nada organizadas, mas o destaque do texto aparece através dessa rubrica ou de uma certa disposição sistemática dos textos. Tenho novamente outro afloramento desta ideia. Mas, sobretudo, não tenho para mim assim, uma síntese mais acabada, também é posterior, deste tudo isto foi uma música cuja leitura me impressionou muito, que esta é um livro de boa. Devo estar a acabar. Devia estar a acabar, é um livro de um neozelandês muito conhecido, chamado D.F. Mackenzie. O D e o F estão lá para não sei o quê. David, talvez, F, não me recordo. Não tem. Este homem tem muitos ensaios muito interessantes sobre muitas coisas, mas tem um livro que é assim, o seu trabalho, que é uma coisa chamada Bibliography and Sociology of Texts, publicado em 1999. Interessantíssimo. Ele faz, notem, aquilo que chama uma bibliografia material, em que a bibliografia, isto é o conjunto dos livros, não é apenas um apêndice auxiliar da escrita da história, mas é o objeto da escrita da história. Ele, ou a sociologia, no caso também.